Meu querido irmão, minha querida irmã, na quarta-feira passada, nós iniciamos o tempo da Quaresma. E naquela ocasião, nós nos recordávamos que este tempo é sobretudo um tempo de experiência do amor de Deus, da misericórdia do Senhor. E só por isso é um tempo marcado pela penitência. Porque ninguém faz penitência adequadamente se não o faz por entender que a sua vida ainda não é uma correspondência adequada ao amor que de Deus experimenta. É o amor de Deus quem nos convence do nosso pecado. Porque todo o pecado é falta de amor. Por isso que nós mais buscamos nesse tempo de Quaresma é mergulhar no amor do Senhor. É nos convencer que somos amados por Ele. É nos sentir abraçados pela sua misericórdia, buscar esta experiência. Porque, repito, é a partir dela que nós vamos observando as lacunas, os vazios que existem em nós, que outra coisa não são que a nossa falta de correspondência, a nossa não resposta ao amor do Senhor. E é por isso que hoje, no primeiro domingo deste tempo da Quaresma, nos está sendo oferecido um caminho privilegiado para que nós entendamos, quando nos falta a correspondência adequada ao amor do Senhor, em que áreas da nossa vida que nós travamos os mais sérios combates. Quando nos falta esta correspondência de amor, quais são os fundamentos da nossa vida que são comprometidos? E é ali que nós travamos os mais sérios combates da nossa vida cristã. E um caminho correto para que nós cheguemos a estas áreas é o caminho das nossas relações. Por quê? Porque Deus, amor, é relação. Nós aprendemos na nossa catequese que Deus é um mistério de relação de pessoas, de comunhão de pessoas. Relação de comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isto é Deus. Quando esta relação, quando este amor se manifesta em nossa vida, Ele nos está chamando para nos relacionarmos. E o nosso pecado é justamente a negação de nossas relações. Padre, ainda está um pouquinho difícil entender o que o senhor está querendo dizer. Convido você então, pegue comigo na sua Bíblia ou no seu aplicativo o evangelho que nós acabamos de ouvir. Nós estamos aí, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. É interessante a primeira palavra que aparece no Evangelho, que se opõe à pessoa e à ação de Jesus. Esta palavra é diabo. E a palavra diabo, do grego, significa aquilo ou aquele que divide. É exatamente o que acontece nas nossas relações, porque as nossas relações existem para a comunhão, para a unidade. Deus é uma relação de comunhão e de unidade. Tudo que nos divide é contrário a Ele, é diabólico. E onde acontecem as nossas principais divisões? Elas estão
nucleadas nas 3 tentações do Senhor. Primeira delas, pegue aí comigo o versículo 3. Lucas 4, versículo 3. Acompanhe comigo a leitura. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. E o divisor propõe isto, porque no versículo 2 se está dizendo que Jesus estava com fome. Esta é a primeira área das nossas relações, a relação com as coisas. Aqui se está tocando numa dimensão fundamental da nossa vida, que é a dimensão do ter. E não se está falando de ter coisas supérfluas, se está falando do fundamental, pão. O que o diabo, o que aquele que quer dividir está propondo ao Senhor, é que em troca do fundamental, ele reverta seus valores. Está tentando subverter as relações com o ter. E aqui, meu querido e minha querida, é o primeiro grande espaço das nossas lutas cotidianas. E aqui muitos de nós caímos. Como está a nossa relação com as coisas? Como está o ter na nossa vida? Muitos de nós somos ali tentados a subverter as nossas relações de nós com as coisas que temos. É uma das grandes tentações do nosso tempo. Porque, repito, atinge o essencial nosso, a relação com as coisas que estão ao nosso redor. Tomemos cuidado, sejamos vigilantes com a forma pela qual nós nos relacionamos com as coisas, com o ter em nossa vida. Mas desta tentação o Senhor sai vitorioso, porque Ele responde ao divisor: não só de pão vive o homem, diz a Escritura. E aqui Jesus manifesta, ao contrário daquele que quer dividir, uma unidade entre ele e as coisas. Uma unidade no ter. Mas o diabo, aquele que quer dividir, quer romper a comunhão, vai dar um passo além. Ele vai tocar um outro fundamento da nossa existência. Uma outra classe de relações. Porque uma coisa são as relações que eu tenho com as coisas. Outra fase são as relações que eu tenho com as pessoas. Também são relações chamadas a comunhão. São relações chamadas a fraternidade. Mas ali também o divisor quer romper a comunhão. E aí ele se aproxima de Jesus e, para dividir, diz, versículo 5, acompanha aí comigo no seu texto: o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Se o primeiro ataque que pretende dividir era com a dimensão do ter, o segundo ataque é com a dimensão do poder. E é o poder, o mau uso dele, que rompe com as relações fraternas. Porque coloca em jogo as relações que nós temos aqui, não com as coisas, mas com as pessoas. É uma outra área que devemos tomar muito cuidado, porque igualmente ao ter, o poder é também sedutor. Se há pessoas que fazem atrocidades para ter,
há outras que fazem atrocidades pelo poder. E poder aqui é qualquer poder, hein? À medida em que eu exerço poder sobre quem quer que seja, aquele que divide estará investindo contra mim. Tenhamos cuidado quando nós exercemos poder, repito, sobre quem quer que seja. É uma área fundamental da nossa vida, que implica relação de comunhão, e que, porque precisa haver comunhão, aquele que divide investe contra ela. O Senhor Jesus, Deus feito homem, sai vitorioso e diz, versículo 8, a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E ali, Deus feito homem, mostra-se íntegro. Não permite que a investida daquele que divide venha abalar a sua comunhão manifesta na relação com as pessoas. Mas o tentador sabe que há, além do ter e do poder, uma outra dimensão que constitui a vida humana. E ele agora vai tentar por ela. São 3 fundamentos: o ter, o poder, mas há mais um. E ele avança. Versículo 9. Acompanhe aí. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. Ela também diz, continua o divisor: eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. A última investida do divisor não está mais nas relações com as coisas, nem nas relações com as pessoas, mas agora ele investe sobre a relação que nós temos conosco mesmos. Porque se um fundamento da nossa existência é o ter e o outro é o poder, o terceiro é o ser. Nós somos chamados a viver uma unidade, a sermos íntegros. É o divisor que deseja colocar desordem aí. Por isso também é uma área na nossa vida que precisa ser muito bem cuidada por nós. Porque quando nós subvertemos a visão que temos sobre nós mesmos, começamos a nos considerar mais importantes que outros, começa a haver aqui divisão. Tomemos muito cuidado com a relação que temos conosco, porque também, em nome desta relação com a gente mesmo, somos capazes de fazer atrocidades. Arrumamos as mais belas desculpas para levarmos o melhor, arrumamos as mais belas estratégias para sairmos por cima, porque de fato nos consideramos melhor que os outros. Tenhamos cuidado com o nosso ser. Não tenhamos dúvida. O nosso ser também é chamado a ser expressão de uma relação de comunhão. Até porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus comunhão. E é uma das áreas, das 3 áreas, que aquele que quer dividir vai investir com mais estratégia. O ter, o poder e o ser. Já falei bastante, mas gostaria da sua atenção para um pouco mais. Posso continuar? Sim? Porque o Evangelho, ele nos oferece caminhos, antídotos à destruição do ter, do poder e do ser. Você já ouviu falar nestas palavras, eu quero repeti-las e rapidamente explicá-las. Nós, consagrados, os de vida consagrada na igreja, nós fazemos destas palavras um voto. Mas
o Evangelho chama de conselhos, porque é para todo mundo. Você pode não fazer um voto, mas você pode se empenhar para viver essas três realidades. Você já ouviu falar nas palavras pobreza, obediência e castidade. Por que alguns fazem voto de pobreza e por que todo batizado deve buscar ser pobre? A pobreza aqui não é a miséria. A pobreza é a restauração desse ter, da minha relação com as coisas, que foi perturbada pelo pecado. Pela vivência da pobreza, eu aprendo a dar o valor correto que as coisas têm e a me ver livre da escravidão para com elas. Peça ao Senhor esta graça. Senhor, ajuda-me a ser pobre. Ou seja, a ser livre em relação às coisas, a dar o valor exato que elas têm, Senhor, nem menos nem mais. Vivendo a pobreza, Senhor, eu restauro esta parte fundamental da minha vida, a relação com as coisas, o ter. Peça também, Senhor, dá-me a graça não só da pobreza, da obediência. Porque aquele que aprende a obedecer, trabalha justamente a subversão do poder em si. Aquele que aprende a obedecer, trabalha, Senhor, estas relações fraternas. Porque ele não se coloca como impositor, mas ele sabe colocar-se em igualdade com os demais. Peça a Deus esta graça, Senhor, eu quero a virtude da obediência, eu quero aprender a, em primeiro lugar, te obedecer. E com isso, Senhor, restaurar em mim o que o pecado subverteu nesta relação de poder para com as pessoas. E há um terceiro conselho evangélico: pobreza, obediência e castidade, que é muito mal compreendida. A castidade é a virtude pela qual eu aprendo a relacionar-me comigo, com o meu ser, com o meu corpo, de acordo com a condição que eu escolhi. Portanto, é uma virtude essencial para que eu aprenda a ser quem eu sou, a ter a exata compreensão de mim, da minha vida, do meu corpo, a lançar-me em relação saudável para com as pessoas, a não dominar as pessoas, a não usar as pessoas, porque eu entendo e uso de mim e do meu corpo de maneira adequada. Isto é castidade. E todos nós somos chamados a ser, nesse sentido, castos. E a castidade é o único caminho para trabalharmos as perversões do pecado nas nossas relações conosco mesmo, a nos ensinar a ser. Peça ao Senhor esta virtude, diga a Ele na coragem dos filhos de Deus: Senhor, me dá castidade. Que, se você entendeu, é muito mais, envolve também, mas muito mais do que o sexo, a relação. Também, essa castidade diz respeito à visão de mim mesmo, como eu me entendo, como eu faço uso de mim, do meu corpo, das minhas emoções, como eu me lanço nas relações. Precisamos ser castos. E por isso, e agora termino, que se faz necessária na igreja uma campanha da fraternidade. Porque fraternidade é isto. É a sadia convivência entre aqueles que se entendem iguais. Não vou me estender, mas vou apenas dizer a você, recordar, que a campanha da fraternidade desse ano está sugerindo aos nossos exercícios da Quaresma uma relação. Ela está sugerindo que você e eu relacionemos educação e fraternidade. Vamos relacionar a partir disso? Então, precisamos dizer:
Nós precisamos nos educar. E educar nossas crianças, educar nossos jovens a sadia relação com as coisas, a saber possuir de maneira adequada, a saber ter de maneira adequada. É urgente uma educação para a relação que temos com as coisas. É urgente que a gente tire de nossa mentalidade compreensões equivocadas do uso que nós fazemos dos bens materiais, das coisas. Urgente nos educar. Por isso a campanha está dizendo: eduque-nos, Senhor. É preciso educar, está claro, a forma como nós nos relacionamos com os outros. Nos educar, educar nossas crianças, educar nossos jovens, justamente para que muito cedo eles aprendam que nós exercemos um poder sobre alguém, e quando nós exercemos um poder sobre alguém, é para servir, e não para dominar, não para subjugar. É urgente que nós eduquemo-nos ao poder, para que haja fraternidade. E por fim, é urgente que nós eduquemo-nos para o ser. Eduquemo-nos para as relações que nós temos conosco mesmos. Eduquemo-nos, portanto, para a castidade, para que nós vivamos de maneira mais saudável, e vivendo de maneira mais saudável, consigamos estabelecer relações saudáveis, relações de fato fraternas. É uma campanha cujo tema é atualíssimo e atinge de cheio o coração da Quaresma. Peça ao Senhor que te eduque a pobreza, a obediência e a castidade, de maneira que estas virtudes restaurem aquilo que o divisor realizou em você, realizou em nós. Amém.